de Laodiceia: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Casa, nesse texto aí, ela significa a vida de uma pessoa. Entrarei em sua casa, ou seja, entrarei em sua vida, cearei com ele e ele comigo. E o texto de Lucas 11 tem também a expressão casa como alegoria de uma vida, de um ser humano, de uma pessoa. Vamos ler Lucas 11, de 24 a 26, que diz o seguinte: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares secos, áridos, procurando repouso, e não achando, diz: voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem, olha, já não é mais casa, é homem. Ele está revelando o sentido da palavra casa. E o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Tendo lido esse texto, vamos orar? Feche os seus olhos um instante. Pai Celeste, em nome de Jesus, nós colocamos diante de Ti, estamos diante da Tua palavra, em nome de Jesus, pedindo ao Senhor que ela, sendo espada, sendo, ó Deus, ó Pai, nosso sustento, nosso alimento, ó Deus, nossa vida, ela venha, Senhor, ó Deus, renovar a nossa mente, ser revelada no nosso espírito, de modo que a gente possa proclamar a Tua verdade e praticar a Tua vontade. Em Teu nome assim oramos, amém e amém. Amém, queridos? Então veja aqui, nós temos aqui nesse texto a estratégia de Satanás. Jesus está dizendo, está ensinando e mostrando que quando um espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, e não achando, diz: voltarei para minha casa. Vamos refletir sobre isso nessa noite. Assim como em Apocalipse, o sentido da palavra casa está presente em Lucas também. E o que acontece aqui nesse texto que nós acabamos de ler? Existem 2 situações apresentadas por Jesus. A primeira situação é quando um demônio sai. A segunda situação é quando o demônio volta. Então, quando o demônio sai, havia uma situação, um estado. E quando ele volta, a vida daquela pessoa se encontra em outro estado, passa a se encontrar em um outro estado. Então, são 2 situações. Então, vamos falar da primeira. Quando um espírito imundo ou demônio sai. Se o demônio saiu, vamos raciocinar aqui, vamos desenvolver um raciocínio lógico. Se o demônio saiu, é porque primeiro entrou. E como que entra? Como que entra? Essa é a pergunta de R$1 milhão. Não é verdade? Porque é o seguinte, se ele está lá, é porque ele entrou. Por que que ele entrou? Como que ele entrou? Ele entrou, irmãos, através de uma autorização. E essa autorização dada para o demônio exercer influência sobre a vida daquela pessoa, chama-se pecado. A Bíblia diz que quem comete pecado torna-se escravo do pecado. Ou seja, está sob o governo do pecado. Quem governa a sua vida é o pecado. E recebe a influência de espíritos imundos. E não é só Jesus que está demonstrando isso, não. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, confirma lá em Efésios, no capítulo 2, isso para nós. Que também nós éramos assim, que nós andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua, ou seja, influencia os filhos da desobediência. Que nós éramos iguais a eles, filhos da desobediência. A desobediência é o pecado, e por conta desse pecado,
recebe-se então influência de demônios. Estão me acompanhando, irmãos? Está muito pesado? Invoca o anjo do Senhor, o sangue de Jesus aí para te guardar. Mas vamos lá, vamos só entender isso aqui que Jesus está dizendo para nós. A palavra nos leva a entender que o pecado do mundo é a incredulidade. Principal de tudo é a incredulidade. Lá no Éden, a serpente levou Eva a desacreditar na palavra de Deus. Foi assim que Deus disse? Não, na verdade Deus não quer que vocês sejam iguais a Ele. E Eva acreditou naquilo, inflou o ego, foi lá e comeu do fruto e ainda ofereceu para Adão, que também comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal. Então ele induziu o homem e a mulher a desacreditarem que se eles comessem daquele fruto morreriam. Desacreditar na palavra de Deus. A desobediência foi a ação, mas a semente foi a incredulidade. Junto com aquela semente brotou a soberba. Poderemos ser iguais a Deus. Olha aí que coisa, se a gente comer esse negócio, vamos ser iguais a Deus. Então, todo um contexto de sedução gerou, então, o pecado, a incredulidade. Olha só, a incredulidade, não crer em Jesus. Quando Jesus disse que o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, Ele não está dizendo que convencerá a igreja está convencida, é para estar pelo menos, né? Ele está dizendo que convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem em mim, João 16, verso 8. Do pecado porque não creem em mim. Então olha só, existe um pecado, a raiz do pecado, de todos os outros pecados que você possa imaginar, chama-se incredulidade. Até o pecado de ignorar a Deus, de não servir a Deus, de não caminhar com Deus, de não amar a Deus, tudo isso parte pela incredulidade. Todo o pecado tem como raiz a incredulidade, porque se você cresce em Deus, você não ia pecar. Ou pelo menos ia pensar 300 vezes antes, no mínimo. Então veja, se o demônio saiu, é porque alguém com autoridade maior que a dele chegou. E chegou porque lhe foi dada a autoridade. Jesus disse, toda autoridade me foi dada no céu e na... Olha que coisa maravilhosa, Jesus, tem um outro texto que Jesus fala que ele é o mais valente, né? Que tem um valente lá que guarda a casa, que ninguém pode saquear os bens dele sem primeiro amarrá-lo, sem primeiro imobilizá-lo. Aí chega alguém mais valente que o valente e faz tudo isso e toma os bens. Jesus é o mais valente. Mas veja, ele chega, quando ele chega com autoridade, e a sua autoridade faz com que o demônio saia. Quando Jesus entra na sua vida, o poder e a influência das trevas são amarrados, são imobilizados e saem. Diga glória a Deus, aleluia! Por uma razão muito simples. Não existe comunhão entre a luz e as trevas, e Jesus é luz. Ele disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Então onde a luz chega, as trevas não podem resistir. Jesus chegou, o demônio saiu, beleza, e aí? E agora? O que fazer? Diz o texto, que o demônio quando sai, anda por lugares áridos ou secos, procurando repouso, ou seja, procurando um outro lugar para ficar. Não encontrando, ele diz, vou voltar para o lugar de onde eu saí. Isso é ele. Mas e o lugar de onde ele saiu, como é que está? Eis a chave. Esse é o problema das pessoas,
Irmãos, escutem bem, com muito carinho, muito amor e carinho. Não há problema em você buscar as bênçãos de Deus. Não há problema em você colocar seus pedidos de oração. Não há problema em você querer que Deus abra uma porta. Não há problema em você buscar a Deus para que abençoe seu casamento, sua família, seu relacionamento familiar, para que Deus opere uma obra de salvação dentro da sua casa, da sua família. Você está buscando na fonte certa. O problema é quando a gente se limita só a isso, somente. Jesus vem, deixa tudo arrumado, tudo organizado na sua vida, mas Ele não é o morador daquele lugar. Não é o Senhor. Então, quando Ele volta, encontra o lugar de que jeito? Vazio, adornado, todo arrumado, todo bonitinho. Como é que está o casamento? Ô, tá jóia. Agora vamos bagunçar, que eu estou trazendo mais 7 para piorar a situação. Olha o que é interessante aqui para a gente entender, que às vezes a pessoa acha que vai vir os 7 de uma vez. A Bíblia não diz que vem os 7 de uma vez, que pode vir, e não diz que vai vir também um de cada vez, ou de 2 em 2, de 3 em 3, e vai ficar um sobrando. O arroz de festa, né, chega por último, é o último a acabar. Não diz de que jeito vai chegar, mas diz que vai vir 7, e o estado daquela pessoa vai se tornar pior do que era antes. Com mais 7, é ele mais 7, então 8, olha que coisa cabulosa. E a pessoa pensa assim, vou ficar endemoniado, essas coisas assim. Não, às vezes não chega para bagunçar, para uma possessão, mas chega para uma bagunça mesmo, para complicar a sua vida, para torná-la pior do que estava antes. Sabe por quê? Irmãos, pensa bem, isso serve até para toda liderança. A gente carrega com a gente já há algum tempo esse princípio. Satanás, ele não quer te destruir. De cara, não. Ele quer te envergonhar, para depois te destruir. Ele quer bagunçar a sua vida, te trazer um problema, para que tudo aquilo que aconteceu com você quando Jesus apareceu lá, que deixou tudo adornado, caia por terra. E aí ele te destrói. Pode prestar atenção, pastor João sabe muito bem, que a queda na vida de muitos líderes acontece justamente dessa forma. Nunca vem do dia para a noite, assim, pum, um ataque do diabo destruidor. Não, ele vem plantando coisas, encontrando brechas, até o dia que ele fala assim, agora, igual pipa, agora eu vou recolher tudo. Ele vai dando linha, até que o dia ele fala, agora eu vou recolher. Recolhe tudinho. Vocês estão entendendo? A gente está falando de líderes, mas todo cristão é um líder. Todo cristão tem algo que Deus fez na vida dele. Todo cristão um dia brilhou a luz no seu coração. Todo cristão tem algo para dizer de algo que Deus fez na vida dele. Então é muito importante que essa não seja a nossa prioridade, mas a nossa prioridade seja em ter o Senhor. Se o demônio volta, é porque não achou onde ficar. O demônio está sempre em busca de atormentar alguém. Ele precisa de um lugar onde ele tenha direito de agir, ou seja, uma casa desocupada. Não podemos ignorar os desígnios das trevas, os objetivos, os fins das trevas. Se ele entrou novamente é porque encontrou a casa vazia. Um dia alguém clamou por Jesus, Jesus veio, limpou, arrumou tudo. Mesmo tendo autoridade maior que os demônios, Jesus, irmãos, não está contente em ser um diarista. Jesus não está contente em ser um designer de interiores ou arquiteto. Ele não é decorador. Ele pode até fazer essas coisas,
mas não é o objetivo dele. Ele quer ser o dono da casa. Como que começa isso na sua vida? No dia que você entrega, que você recebe Jesus na sua vida. João 1, de 11 a 12, diz: veio para os que eram seus, mas os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, Deus lhes deu o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. 1 João 5, de 11 a 12, olha só, vamos ler ali. 1 João 5, de 11 a 12. Este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. E como isso se dá? É com uma autorização. Jesus vem ser o Senhor. Você sabe o que significa a palavra Senhor? A gente vive falando, cantando, mas pouca gente sabe o que significa Senhor. A palavra Senhor significa dono, proprietário. Às vezes a gente faz até redundância com ela. Senhor, seja o meu dono. Uai, o Senhor já é dono. A palavra Senhor significa dono. Seja o Senhor da minha vida. O dono. Quem vai governar a minha vida? Então muitas pessoas buscam um relacionamento com Jesus e tratam Ele como diarista. Existem pessoas que buscam paz no casamento, emprego, parente livre das drogas e tantas outras coisas. Como eu disse, isso não tem nada de errado. Mas Jesus, Ele quer governar as nossas vidas. Então, por outro lado, irmãos, esse texto também nos fala de conquistar áreas da nossa vida. E tem gente que é assim, ela convida Jesus para entrar na vida, mas Jesus fica só na sala da vida da pessoa. Jesus não entra no quarto, Jesus não entra no banheiro, Jesus não entra na área de serviço, Jesus não entra na cozinha, Jesus na cozinha não. Jesus no quarto da bagunça, não, Jesus. Tem casa que tem o quarto da bagunça, né? Eu falei aqui outro dia que a gente foi na casa do pastor Fabiano, ele apresentando a casa para a gente e tal. Aqui, irmãos, aqui é a sala de jogos. Aí a gente, sala de jogos, ele disse, abriu a porta e falou assim, a lavanderia. A gente entra e joga as coisas aqui, vai jogando tudo aqui, ó. Tem gente que tem uma sala de jogos, né? Que não quer que ninguém veja. E aí, Jesus, você não entra aqui não, você vem na minha casa, mas fica só na sala, na minha caverna de horrores não, nos meus segredos não, nos meus relacionamentos não. Jesus, aqui não, no meu bolso não, Jesus. Jesus, ele não é dono da sala, ele é o dono da casa, da vida inteira, amém, irmãos? Então, fala de conquistar áreas da nossa vida, dando posse devida a Cristo Jesus, você é o meu Senhor e é o meu Senhor por inteiro. Estamos falando de reivindicar a propriedade de Cristo, todas as vezes que o inimigo se levantar contra nós, ou contra aqueles que amamos, ou que são alvo de nossas orações, de nossa conquista. Você sabe, olha, o objetivo disso é mostrar, é você despertar que você é de Cristo, que você tem consagrado sua vida a Cristo, que você tem colocado a sua família aos pés de Cristo, que você tem colocado o seu trabalho aos pés de Cristo, o seu casamento, os seus relacionamentos, os seus projetos, os seus sonhos, e dizer assim, casa ocupada, aqui ninguém entra não. O problema foi exatamente esse, a casa não estar ocupada, mas eu creio em nome de Jesus que aqui a casa está ocupada, amém? E se está ocupada, irmãos, à medida que você vai percebendo que tem um levante do inimigo, que tem uma tentativa do diabo de querer voltar, porque ele vai voltar, ele não está impedido de voltar, agora ele tem que estar impedido de entrar.
Entrar ele não pode. Ele vai voltar. Só que quando ele voltar, tem que estar ocupado, sim ou não? Então, beleza, é a hora de você tomar posse da sua própria vida, de guardar o seu coração, e falar assim, ó, casa ocupada. Vocês sabem que eu trabalho com vendas, e às vezes eu tenho que viajar, e aí às vezes eu estou num lugar, no restaurante e tal, alguém começa a me olhar estranho, aí eu pego o copo, e faço assim para a pessoa ver a aliança no meu dedo, para dizer para ela, casa ocupada. Vocês estão entendendo? Casa ocupada. Vocês estão entendendo onde eu estou querendo chegar, irmãos? Olha para a sua família, e está vendo o inimigo se levantar contra ela, querendo voltar, ó, casa ocupada, bata em retirada, vaza, esse lugar não é seu não, aqui tem Jesus aqui dentro. Está vendo alguma coisa complicada no seu casamento? Levante-se em oração e diga, ei, casa ocupada. Aprende a reivindicar as coisas estranhas estão acontecendo no seu trabalho, levante-se lá, Jesus está em você, e você está lá, então Jesus está lá também, você pega, ei, casa ocupada. A gente às vezes, parece que a gente perdeu um pouquinho disso, é bom a gente retomar, sabe? A gente olha, vê um ponto de drogas no bairro da gente, na rua da gente, ei, é meu bairro, Jesus está aqui. Esquece de orar por isso. A gente vê coisas estranhas acontecendo e não ora, não repreende. Gente, a gente tem autoridade. E aprender a tomar posse sem perceber, sem que você entre nessa equação, a gente vai estar conquistando a nossa cidade para Jesus, com pequenas ações simples. Você acha que é simples, que Deus não vai ouvir? Engano seu, Deus ouve. Deus ouve, irmãos. Tinha um clube de uma família, chamada Mesquita, perto, no final da rua da minha casa. Minha casa era como essa avenida aqui, de mão dupla. E no final da rua, uma quadra depois, na esquina paralela, tinha um clube dos Mesquitas. E eles arrendaram aquele clube. Presta bem atenção nisso. Eles arrendaram aquele clube ficou inativo durante anos. Só a família ali que fazia um aniversário, comemorava alguma coisa, não se fazia nada naquele lugar. Aí eles arrendaram, botaram lá um forrozão. Aí começou a empestar a rua assim, ó, de gente esquisita, traficando. Beleza, juntamos eu e o irmão, vamos orar. Vamos lá. Chegamos lá, botamos a mão na bilheteria assim de noite, estava fechado, dia de semana. Não prosperará. Nós ordenamos em nome de Jesus, não vai prosperar. Coisa errada aqui não vai prosperar, de noite na rua. Irmão, eles até apelaram, transformaram aquilo num bordel, mas nunca prosperou, foi mudando de dono, ó. Arrendando para um, arrendando para outro, arrendando para um, arrendando para outro, e o trem não parava, nunca parava, até que a igreja pegou. Até que uma igreja pegou, arrendou o negócio. Você acha que Deus não ouve? Aí você fala assim, mas também pastor, tu é pastor. Eu falei, eu nem era pastor. Só para quebrar esse argumento, que isso não tem nada a ver também. Então veja, irmãos, do jeito que a gente está se posicionando aqui, olha, presta bem atenção, nós temos alguns exemplos na Bíblia, eu vou citá-los rapidamente, estamos chegando no fim, mas veja lá, como Sama ou Samar, valente de Davi, algumas inspirações bíblicas para a gente começar a aprender a tomar posse das coisas. Como Sama, que era um valente de Davi, a pronúncia correta aqui no português é Sama,
Samá se tivesse acento no último A. Então, como Sama, valente de Davi, protegeu um campo de lentilhas e assim livrou os israelitas dos filisteus, segundo Samuel 23, de 11 a 12. Como Neemias, que enfrentou as resistências malignas de inimigos que se levantavam contra um projeto de Deus. Neemias foi levantado por Deus para restaurar os muros de Jerusalém. Ele entendeu e acreditou e viu o mover de Deus como um projeto de Deus para o seu povo, para a sua nação. Ele se levantou na primeira resistência que ele enfrentou. Está escrito lá em Neemias 2, de 19 a 20, vale a pena a gente ler. Olha só, Neemias 2, de 19 a 20, vamos ler, ó. Quando, porém, os inimigos, Sambalate, o horonita, Tobias, o oficial amonita, Gesem, o árabe, souberam disso, ou seja, souberam que eles estavam trabalhando na restauração dos muros de Jerusalém, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram: o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Ó a resposta, vamos lá. Eu lhes respondi: o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos, ou seja, que tenhamos sucesso. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução, mas no que lhes diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém, e em sua história não há nada de memorável que favoreça vocês. Nós não temos aliança com vocês, nós não temos parte com vocês. Em outras palavras, Neemias está dizendo: casa ocupada, fora. Está dizendo para o levante do inimigo: casa ocupada, fora. E quem conhece a história sabe que houve 6 tentativas, essa é uma, de fazer parar a obra. Houveram 6 tentativas. Essa foi a primeira, zombando, caçoando: vindo uma raposa vai destruir isso aí tudo. Vocês não têm parte com a gente, vocês não têm aliança com a gente. Você não tem aliança com o diabo, meu irmão. Você não tem aliança com as trevas. A sua aliança é com a luz. A sua aliança é de sangue. A sua aliança é de poder. A sua aliança é com o céu. Por isso você tem autoridade para dizer: casa ocupada, fora. Em nome de Jesus. Casa ocupada. Aí temos outra lembrança aqui, Caleb, em Números 13, verso 30, Caleb tinha os olhos voltados para o projeto de Deus, os líderes todos dizendo: nós vamos ser devorados, nós vamos ser destruídos, nós somos como gafanhotos diante daqueles gigantes. Mas o que Caleb diz no verso 30, de Números 13, verso 30, vamos lá. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés, que estava todo mundo murmurando. Não eram só os 10 líderes que foram lá, os 10 líderes contaminaram o povo todo. E eles estavam diante de quê? De uma conquista, de conquistar a terra prometida. Subamos e tomemos posse da terra, porque é certo que venceremos. Irmãos, que atitude maravilhosa. É a atitude de quem está dizendo aqui: irmãos, aqui é casa ocupada. Se eles vierem contra nós, é casa ocupada. Qualquer semelhança com a realidade dos nossos dias aí, com qualquer noticiário, é o que você imaginar. Mas casa ocupada não entra não. Vem com a sua bandeirinha aqui não, diabo. Bate em retirada em nome de Jesus. Olha só, como Josué, no fim da sua carreira lá, Josué capítulo 24, do verso 14 a 15, falou assim: olha, se vocês querem servir aos deuses dos pais de vocês que morreram, inclusive eles morreram lá no deserto, por causa disso. Se vocês querem servir, olha lá, agora temam o Senhor e sirvam
com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Próximo. Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Não importa o que vocês façam, aqui é casa ocupada, não sei na casa de vocês, mas aqui é casa ocupada. Eu não sei o que vocês vão fazer, o que vocês vão escolher da vida. Aqui é casa ocupada. Como que a gente vai fazer isso, irmãos? Transformar essa inspiração em oração. Isso aqui são inspirações para nós. Tem muitas outras na palavra de Deus. Muitas outras. Se é verdade que casa vazia é antro de demônios, é verdade também que casa ocupada o inimigo não tem lugar. E é com essa verdade que você tem que ficar. É dentro dessa verdade que você tem que se posicionar em oração. Não sei o seu propósito nessa noite, mas dentro desse propósito é que você vai dessa verdade que você vai se posicionar diante do seu propósito e falar assim: casa ocupada. Casa ocupada, minha família está nas mãos de Deus, meu pai, minha mãe, meu filho, minha filha, está nas mãos de Deus, minha esposa está nas mãos de Deus, em nome de Jesus, aqui é casa ocupada. É claro que cada um vai dar conta de si mesmo a Deus, que cada um deve se preocupar com a sua própria casa, mas você pode ajudar com a sua oração. Já que você já é uma casa ocupada, você pode ajudar a sua família em oração, você pode ajudar até que eles tomem a decisão de que Jesus possa ser o Senhor da vida deles também. Você pode ajudar, guerreando, lutando e defendendo a sua família, a sua casa, seus projetos, seus sonhos, seu propósito de estar aqui nesta noite. Só tem um alerta. Inspirado pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo diz lá em Efésios capítulo 4, verso 27, não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Então esse é o único alerta. E ele está falando, não é para não crente, está falando para a igreja. Vários conselhos Paulo está dando aqui nesse texto, irmãos. Vários conselhos para a vida cristã. Um deles é: nem deis lugar ao diabo. E quando eu escuto isso, eu penso exatamente nisso. É uma tomada de posição. É uma tomada de posição, de você assumir primeiramente a sua posição em Cristo Jesus. E falar assim: ó, aqui é casa ocupada. E guardar, vigiar a si mesmo, vigiar seu coração, lutar por aqueles que você ama, pelos propósitos, pelas coisas que Deus colocou nas suas mãos, nas suas mãos. Voltando, objetivo, a importância de tomarmos posição sobre aquilo que nos foi dado por Deus. Amém? Vamos colocar em pé e orar? Em nome de Jesus, vamos praticar. Vamos orar. Os pastores estão aqui para ungir você com óleo nessa noite, mas ore, coloque diante de Deus a sua vida, busque ao Senhor, posicione-se. Se você ainda não é uma casa ocupada, convide Jesus para entrar na sua vida hoje, em nome de Jesus. Não espere por amanhã, não espere por daqui a pouco, é hoje a tomada de decisão. Entregar a sua vida a Jesus, permitir que Ele seja o seu Senhor e o seu Salvador único e suficiente, mais nenhum outro. Isso é uma tomada de decisão. E como que você faz isso? Orando, autorizando. Aí você fala assim: pastor, isso é muito simples, mas é simples mesmo. Presta atenção comigo. Primeira coisa, você foi feito o quê? A imagem e semelhança de Deus, não foi? O pecado corrompeu isso, mas tem um princípio que ficou.
Quando Deus criou todas as coisas, Ele criou pela palavra, e as nossas palavras têm poder. Independente da corrupção, do pecado, a palavra do homem continua tendo ainda poder. E o que você autorizar com a sua boca, Deus faz. Mas o que você autoriza com a boca, o diabo também faz. Então escolha quem que você vai servir. Escolha quem vai ser o Senhor. Quem que você quer que ocupe a sua casa. Amém? Em nome de Jesus, coloque sua vida diante de Deus e ore. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, para reconhecer primeiramente, ó Deus, a decisão que um dia fizemos. Ó Deus, ó Pai, de que o Senhor, ó Deus, passa a se tornar o nosso Senhor e o nosso Salvador, único, suficiente, fora de Ti não há outro. Ó Deus, o governante das nossas vidas, o dono das nossas vidas. Por isso, Senhor, ó Deus, entendendo essa posição, ó Deus, entendendo a Tua presença em nossas vidas, nós também tomamos posição para dizer, Senhor, ó Deus, ó Pai, que em nossa casa, a nossa casa está ocupada pela presença do Senhor, para dizer, ó Deus, ó Pai, que o nosso trabalho, ó Deus, é casa ocupada, que os nossos relacionamentos é casa ocupada, que, Senhor, ó Deus, os nossos casamentos é casa ocupada, Senhor, ó Deus, que tudo que nós fizermos, tudo que envolve as nossas vidas é casa ocupada, que o ministério, que a igreja, que é nosso trabalho, é casa ocupada, que o inimigo tem que bater em retirada, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que nós não temos parte nem aliança com ele, em nome de Jesus Cristo, bata em retirada, bata em retirada. Se você se levanta contra nós, diabo, você tem que fugir por 7 caminhos. Você tem que fugir por 7 caminhos. Irmãos, confia na palavra do Senhor, confia na promessa do Senhor. Oh, aleluia! O Senhor é teu escudo, a tua fortaleza, a tua segurança. A presença dEle é a presença da propriedade, e você é propriedade exclusiva de Deus, nação santa, raça eleita, aleluia, menina dos olhos de Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Toma posição em nome de Jesus. Declare que a sua vida é casa ocupada, que tudo que se levanta das trevas contra você não tem permissão, não tem autoridade, o diabo não tem direito, em nome de Jesus. E todo lugar que foi dado está removido, em nome de Jesus. Declare isso com as suas palavras, exercite isso em oração, persevere nisso, e você vai ver maravilhas do Senhor acontecendo, milagres do Senhor, prodígios, sinais, coisas poderosas, você vai testemunhar da parte do Senhor na sua vida. Toma posse em nome de Jesus, aleluia, amém. Se você foi abençoado nessa noite, dê um aplauso ao Senhor Jesus, glorifica o nome dEle, diga aleluia, dê glória a Deus, exalte o nome do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Pastor João, pastora Carla vai proceder com a unção com óleo. Amém. Você é templo do Espírito Santo do Senhor. Não permita que outro espírito tome esse lugar. Um conselho para nós desta noite: feche as portas pelas quais espíritos malignos estão atuando na nossa vida. Vamos fechar, irmãos, em nome de Jesus. Seja casa de Deus, templo do Espírito Santo. Tem muita gente que quando Jesus está batendo, ele não está abrindo, mas quando o demônio está batendo, ele está abrindo.